É fundamental que haja diagnóstico, o tratamento correto e o tratamento adequado. Para isso, nós temos trabalhado também com as entidades médicas, com as sociedades científicas, além das secretarias estaduais e municipais. Vamos intensificar esse trabalho, né, das visitas técnicas, onde elas se fizerem necessárias. Hoje, o Estado de São Paulo decretou emergência em saúde pública por dengue, então também estaremos naturalmente junto ao Estado de São Paulo nesse tipo de trabalho, onde se fizer necessário, né? Rio de Janeiro, enfim, em todos os locais onde já estamos fazendo as visitas, intensificando esse quadro. Essas visitas são sempre muito importantes. Nós temos contado, além com nossos quadros técnicos do Ministério de alta qualificação, com consultores, com especialistas, como é o caso do pesquisador Rivaldo Venâncio, que é do nosso COI, representando a Fiocruz. Então, eu creio que nesse movimento nós podemos avançar. Também temos trabalhado para garantir a destinação dos recursos pactuados na CIT, para situações de emergência, e para trabalhar também, temos feito isso em várias frentes, em reunião com os governadores, com as entidades de prefeitos, para também orientar e trocar experiências em relação aos planos de contingência que estão sendo elaborados, as várias ações, e também estudos de cenário, né, questões que podem ajudar a compreensão de como está se desenrolando, não é, essa epidemia ou epidemias, né, de dengue, porque elas têm dinâmicas tão próprias em cada local, para que a gente possa atuar da melhor maneira. Do ponto de vista técnico, né, se considera a epidemia quando nós temos mais de 300 casos por 100 mil habitantes, né? Essa é uma conceituação técnica, mas eu acho que a gente aqui nem quer aprofundar muito esses aspectos técnicos, porque o mais importante é o cuidado adequado, a prevenção, reforçar a estratégia do controle do vetor, né, como foi no dia D, e também organizar o cuidado como ele deve ser feito. Algumas questões que eu considero importantes, e aí vou concluindo essa minha breve fala para passar para a secretária Etel e para também a apresentação do boletim de hoje, mas eu queria assim dizer a vocês que nós queremos dar hoje o sentido a essa coletiva. Nós vamos estar fazendo toda terça-feira, quando sai o boletim, não é? Claro, se fizer necessário um outro dia também faremos, mas acho que isso ajuda a nossa organização, porque o trabalho está muito intenso, não é? Então, para a gente realmente ter esse momento como um momento especial e podermos estar nos dedicando às múltiplas tarefas que vão além da própria questão da dengue. E então nós vamos fazer isso toda semana. Hoje, o sentido é mais, além de apresentar os dados, também tirar dúvidas, né, que vocês tenham, né, que vocês aproveitem o tempo também para tirar dúvidas, né. Nós fizemos também a chamada com esse espírito, né, dúvidas sobre a própria doença, sobre a sua evolução, né, que eu creio que é um papel que o Ministério deve ter, e certamente vocês nos ajudam ao esclarecer essas dúvidas e poderem também fazer a adequada divulgação. O que eu queria ainda falar é que nós estamos enfrentando esse grande desafio da dengue, que eu tenho colocado como uma questão de grande preocupação de saúde pública, né, e de fato, né, por todas as razões já colocadas, mas nós estamos enfrentando, não é, essa questão junto com um aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave, por influenza e também por Covid. Lembrando que a Covid não deixou de ser uma doença de importância para a saúde pública. Apenas nós não estamos numa situação de emergência até internacional, como definiu a OMS, mas nós monitoramos constantemente e criamos, inclusive, uma coordenação específica
para Covid e doenças como influenza e outras doenças respiratórias. Isso também varia muito no Brasil. Como já falamos na coletiva passada, no Acre nós temos dengue, mas também temos a febre oropouche, também transmitida pelo Aedes, né? Então, você vê que o Aedes é múltiplo também, né? Naquilo, infelizmente, de possibilidade de transmissão. Então, eu estava falando da questão da Covid e da influenza também acontecendo nesse mesmo momento. Em função disso, nós vamos antecipar a vacinação para influenza. Ela estava prevista para o dia 25 de março, mas nós conseguimos, com o esforço do Instituto Butantan, que antecipou a entrega, então eu quero agradecer ao Instituto Butantan, e também da Fiocruz, através do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, que sempre faz essa validação das vacinas antes delas serem aplicadas, né? Então, administradas. Então, a partir dessas duas contribuições importantes, que eu quero de público agradecer, nós vamos poder antecipar, né? As vacinas já começaram, as de influenza, a serem distribuídas para os estados, então esperamos que isso, claro, sempre tem a organização local, planejamento. Amanhã será publicada uma nota técnica do Programa Nacional de Imunizações, dizendo exatamente os grupos, né? Quer dizer, não tem muita mudança em relação ao ano passado, mas é sempre bom ter essa orientação precisa para não haver problema na ponta, como a gente diz, no município, e principalmente para o cidadão e a cidadã que devem receber a vacina. Também há um outro ponto importante nessa preocupação com a cidadão e a cidadã. Obrigada, já estou suficiente com a minha fala, não quero ficar me ouvindo, não. Diminui, pronto. Então, a última coisa que eu queria falar é em relação à vacina atualizada de Covid, né? Vacina atualizada de Covid significa uma vacina com maior capacidade de resposta frente às variantes do vírus. Nós também já temos definida não só a aquisição da vacina, deve estar chegando para nós no final de março, então a partir de abril nós estaremos fazendo essa vacinação. E por fim, só falando agora finalmente da vacina de dengue, nós temos recebido muitas demandas dos estados para que se possa antecipar as faixas de 12 a 14 em função da procura. Dizer que essa questão da procura, só para vocês saberem, normalmente ela nunca é de pronto, nós vamos intensificar toda a divulgação, a campanha focalizada, né? Porque não podemos fazer uma campanha de massa para uma vacinação que não é de massa, mas nós vamos intensificar essa ação, mas nós estamos trabalhando com o Ministério da Educação para, ainda no mês de março, nós termos o programa de vacinação nas escolas. Então, todas aquelas vacinas para crianças e adolescentes certamente serão favorecidas por esse calendário. Não vamos falar desse programa hoje, porque ainda não temos detalhes, mas é só para vocês saberem que existe essa estratégia também que vai ajudar nessa vacinação. Então, o Programa Nacional de Imunizações também está estudando, sempre tem que ver, quem tomou a primeira dose não pode de jeito nenhum ficar sem a segunda, no intervalo de 3 meses, mas nós já tínhamos essa aquisição das vacinas para essa faixa etária. Finalmente, dizer a vocês que é um momento que nós temos que esclarecer a população, esclarecer sobre cuidados, esclarecer sobre proteção e também preparar, né, o sistema de saúde, o SUS, que tem tanta potência, para atender adequadamente as pessoas e, nos casos de agravamento, impedir que percamos vidas, né? Eu vou citar esse exemplo porque foi a minha visita de sábado no Instituto Couto Maia, em Salvador, e
conversei com crianças que estavam se recuperando, eram poucas, né? Umas 2, 3 crianças, 2 crianças que eu conversei, e tinha também um idoso internado, mas todos já no processo de alta. Então, eu achei assim interessante. Claro, eram poucos casos, eu não falo isso por estatística, eu falo isso para que a gente tenha noção do cuidado e do compromisso das unidades de saúde. Então, estavam todos celebrando que todo mundo que entrou estava bem, já estava prestes a ter alta, não é? Então, a recuperação em dengue, nós sabemos disso, é algo que está aí na nossa história, né, Rivaldo, de cuidados clínicos com a doença. Então, isso que eu queria passar para vocês, assim, como comentários gerais. Hoje eu tenho outro compromisso, não poderei ficar aqui, mas nossa equipe e aqui a secretária Etel e também nosso convidado Rivaldo, o Guilherme Werneck, que é epidemiologista e que dentro do Ministério da Saúde é responsável pela análise de dados, né, que é um ponto bem importante, pela sua publicação também, e a Patrícia, que vai fazer a apresentação, né, do nosso painel. Mas, enfim, eu queria agradecer a todo mundo, a vocês também, que nos ajudam nessa tarefa de esclarecer a opinião pública, de esclarecer a sociedade e também de ter esse diálogo fundamental para nós com os profissionais de comunicação. Tá? Então, o Ministério está aí à disposição, dados transparentes, informações diárias, mas nós vamos ter esses dias de terça-feira como dia especial da gente aprofundar, né, cenário, ver como as coisas estão acontecendo para podermos trabalhar melhor e cumprir melhor nosso papel. Obrigadíssimo.